Olá, bom dia! O Imóvel Class TV de hoje foi conferir uma maneira diferente de morar. A casa fica sobre 4 rodas, mas isso não significa que uma bela decoração aliada ao conforto não sejam prioridade. A gente fala também sobre o sistema de vasos irrigáveis, uma tecnologia desenvolvida por uma empresa familiar gaúcha que pode ajudar no combate ao mosquito que transmite o Zika vírus. E ainda um projeto busca ajudar pessoas que estão se mudando, mas não têm dinheiro para contratar um arquiteto. O Imóvel Class TV de hoje está entrando no ar. A casa é completa, tem quarto, cozinha, sala, banheiro e até pastilhas nas paredes. Mas se o morador quiser, pode ver pela janela uma paisagem diferente a cada dia. O Imóvel Class TV foi conferir de perto a decoração de um motorhome. Por fora, o veículo lembra um ônibus. Por dentro, é uma casa com quase 10 metros quadrados, mobiliada com muito design e estilo. Esse motorhome é tão confortável que olha só o lugar que a gente resolveu fazer a entrevista. Na poltrona do motorista e do caroneiro. É uma delícia. Juca, queria começar te perguntando, o pessoal que compra motorhome, geralmente faz que tipo de passeio? É um público que gosta muito de aventura, né? Ele gosta de sair com a família, conhecer lugares diferentes, ir para as praias, para a serra. Então, assim, ele não gosta de estar procurando no hotel, que se ele vai numa feira, um encontro, os hotéis estão cheios. Então é um diferencial que o cliente tem tendo um motorhome. Quem pega a estrada com a casa a tiracolo também acaba economizando no custo que teria com o hotel e a alimentação. Tem a economia, que isso é uma coisa hoje tem que ter muito cuidado nessa parte. E o conforto, né? Tu tem a tua cama, tu tem teu banheiro, né? Tu tem o conforto da tua casa, na verdade. E bota conforto nisso. Olhem só, tem ar-condicionado e televisão na sala e no quarto também. A cozinha está equipada com micro-ondas e um cooktop. A iluminação do teto vem em sancas. E o banheiro tem até revestimento em pastilhas. E não é qualquer revestimento. Deem só uma olhada no que a gente tem nesse motorhome aqui. Quais são os materiais que vocês usaram para que ficasse assim esteticamente tão bonito? Aqui a gente usa o silestone, que ele é uma pedra mais sofisticada, não é granito, não é mármore, mas tu chega em cores, tem brilhos, é o cliente que escolhe, né? Não tem esses brilhinhos, olha o detalhe dos brilhinhos mesmo, é para dar um ar bem sofisticado aqui, né? É bem da escolha deles mesmo. Tem tanto ele liso, né? Absoluto, quanto com brilho. Muito legal. Essa pastilha também, Miriam, ela foi uma escolha do cliente, né? Mas pode ser outros tipos de pastilha também? Pode. Hoje a gente tem um padrão, a gente mostra aquilo que poderia ser usado, dá ideias, mas o cliente também escolhe aquilo que ele gostaria de colocar, né? Tanto a gente trabalha com cores, com tipos de pedras, inox, vidro, é da escolha do cliente mesmo. O projeto inicia como em uma casa, adaptando o espaço ao gosto e ao orçamento do cliente. A partir daí, sofás viram camas e eletrodomésticos são instalados de acordo com a necessidade. E não é uma tarefa fácil conseguir um ambiente confortável e bem distribuído em um local tão pequeno. Cada cantinho tem que ser aproveitado. Quando sobra algum espaço de armário, a gente faz uma dispensa, tanto para mantimento, tempero, assim como dispensa atrás, por exemplo, atrás de uma TV. A gente faz uma dispensa também para que caiba mais taça ou mantimento, a gente não perde aquele espaço atrás. Assim como desce TV de alguns armários, é tudo trabalhado mesmo. E não é qualquer material que pode ser usado em um motorhome. Hoje a gente usa madeira natural, que é o que vocês estão vendo, o marfim, é o mais usado. Por quê? Porque ele é uma madeira nobre, ele não, se molhar, ele não mancha. O MDF a gente usa também, fica muito bonito, né? Porque a gente trabalha com laca, a gente trabalha com produtos diferenciados. Ele é só mais pesado e isso conta muito na questão do carro, qual for o tamanho, ele acaba pesando muito e isso não pode, né? Piso vinílico a gente usa também, a gente usava antigamente piso porcelanato, hoje a gente só usa o vinílico, tanto pela questão de qualidade, quanto também para a questão de molhar, né? Porque não tem problema nenhum, a gente não usa mais o laminado, só o vinílico mesmo.
fibra no banheiro para que não tenha infiltração, seja mais higiênico. As pastilhas em si, que é para dar um cuidado melhor na madeira mesmo, para que não manche, para que não suje com facilidade. E o mais difícil é montar tudo isso em um lugar que se move. É preciso prestar atenção em alguns detalhes. Hoje a gente tem questão de bar, cristaleiras, a gente coloca todas as taças bem fixas, então ela tem que ser exatamente projetada com o copo, com tudo, a taça, para que não caia, para que não quebre, não bata uma na outra. Assim como a gente fecha armários mais firme, para não, no movimento do carro, para que ele não caia, para que ele não abra. Como se já não bastasse tudo que a gente viu do lado de dentro, deem só uma olhadinha no que a gente tem na estrutura que se tem do lado de fora. O Juca está abrindo aqui pra gente, esse motorhome ele é diferenciado, ele é maior do que o anterior, mas a gente pegou ele justamente para mostrar. É uma máquina de lavar roupa, uma cozinha com forno embutido, o Juca vai tirar aqui para fora pra gente ver. Olha que impressionante, cozinha com forninho, fogão, mais uma máquina de lavar louça, e um freezer. Juca, como fazer todos esses eletrodomésticos funcionarem num camping, por exemplo? O motorhome ele é equipado com 3 fontes de energia. Nós temos o gerador que é próprio dele, a bateria, né, quando está rodando na estrada, e no camping conectado à rede externa, que é a luz. E também tem a placa solar, se precisar. Exatamente, tem um sistema de placa solar no teto que faz todo o abastecimento para a bateria. E toda essa estrutura está conquistando cada vez mais os brasileiros. Com a população envelhecendo, muita gente tem se aposentado e retirado do papel o sonho de adquirir um motorhome e sair por aí viajando. Essa fábrica de São Leopoldo viu um aumento de 20% no número de pedidos por ano nos últimos 5 anos. E tem encomenda até para março do ano que vem. Juca acredita que as pessoas estão cada vez mais descobrindo a delícia de viajar pelos mais diversos cenários sobre 4 rodas. O brasileiro, ele não tinha muito esse conhecimento de motorhome. Então, como agora está começando a divulgar, começando a aparecer, está abrindo a curiosidade nas pessoas. E automaticamente eles estão à procura do lazer aventureiro. Em um período de recessão na economia, a Caixa Econômica Federal apresentou medidas de estímulo ao crédito imobiliário. Nesta semana, o banco anunciou o aumento da cota de financiamento para imóveis usados e a reabertura do financiamento do segundo imóvel. Até então, era possível financiar 50% do valor do imóvel usado. Agora, esse percentual sobe para 70% do valor. Esse limite havia sido reduzido em maio de 2015. A mudança vale a pena para imóveis usados financiados com recursos da poupança. Ficam de fora da mudança o crédito para habitação popular, como o programa Minha Casa Minha Vida, e também os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nestas modalidades, o financiamento não havia sofrido restrições em 2015. A Caixa também vai reabrir o financiamento imobiliário para o segundo imóvel, ou seja, uma pessoa poderá ter 2 imóveis financiados ao mesmo tempo. A restrição estava em vigor desde agosto do ano passado. Devido às mudanças, a expectativa do banco é elevar a quantidade de contratações neste ano em mais de 64 mil unidades, 13% em relação ao total antes previsto. Inspiradas na necessidade de amigos que saíram da casa dos pais e foram morar sozinhos ou acompanhados, que estavam com a grana curta para contratar profissionais, 3 arquitetas gaúchas criaram um workshop com dicas simples e bem práticas. Se chama Meu Primeiro AP e Agora. E o bom é que elas vão ministrar algumas edições gratuitas nesse mês de março. Por isso eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com a arquiteta Samanta Diefenbach, do Estúdio 254. Tudo bem, Samanta? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Queria começar te pedindo para nos contar como é que surgiu mesmo a ideia desse workshop. Um pouco pela faixa etária da gente, né? Alguns amigos estão saindo de casa, né? E montando seu primeiro apartamento. E uma amiga muito próxima estava de mudança para Floripa com o namorado. O apartamento estava ficando pronto e eles não tinham a menor noção de por onde começar a montar, né? Então, como estava longe, né, a distância,
Então, era tudo através dessa minha amiga, né? Sim, ela que tinha que fazer. Ela que tinha que fazer, Lá. Uhum. quando chegasse lá, e também todo o intermédio de plantas e busca desse material. Então, a gente sugeriu para eles de dar uma instrução mínima de sobrevivência no primeiro apartamento, né? Sim. A partir do entendimento de algumas peças gráficas, plantas, instruções mínimas de compra de produtos online, ou até o que perguntar quando chegar numa loja de um mobiliário planejado, né? Uhum. Porque a pessoa não tem muita noção de nem por onde começar, né? Sim. A necessidade. Então, partiu assim, bem de uma necessidade real, e que a gente percebeu que não era só dela, né? No momento que isso começou a acontecer com ela, vários amigos também já, não, eu também quero, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente resolveu estruturar isso num workshop participativo. E deu certo com ela? Ficou bonita a casa dela? Deu certo, né? É claro, vai muito do estilo de cada um, né? Isso é uma das coisas que a gente pretende abordar, assim, de uma maneira bem incisiva, diferente em cada workshop, né? Porque daí a definição dessa linguagem do projeto, a aparência, né? O estilo, vai depender muito do usuário, né? Uhum. Então, essa orientação vamos seguir um padrão, né? E fazer com que a pessoa também não crie uma colcha de retalhos na sua casa e consiga intervir nesses espaços. O que tu achas que é, Samanta, a maior dificuldade para quem está saindo da casa dos pais, vai morar sozinho, ou vai morar com amigos, ou vai morar com namorado ou namorada? É só a grana o problema ou não? Não, não é só a grana o problema. Assim, o problema são as prioridades, né? Compra uma máquina de lavar ou uma televisão. Parte desse pressuposto, porque muitas Sim. pessoas não sabem nem como utilizar o espaço sozinhos, né? E nem como utilizar a máquina de lavar, né? Nem como utilizar a máquina de lavar. Assim, a gente tem muitos clientes jovens no escritório e chega alguns momentos que a gente pergunta, tá, você assiste TV de luz acesa ou luz apagada, né? A pessoa não sabe te responder, porque elas, de fato, não sabem usar um espaço que é só delas, Sim. né? Geralmente usam o espaço como ele está proposto pela família, né? Então, a partir desse entendimento de o quão diferente é o espaço, dependendo do uso que ele tem e das necessidades individuais, que é a dificuldade, né, de saber quais são as prioridades dentro E uma casa tem muito a ver com o hábito do morar, né? Do com morar. o dia a dia. Né? Do Isso a morar. gente descobre com o tempo, né? Exatamente. Então, o intuito nesse primeiro momento é um reconhecimento desse espaço, né? Meu primeiro AP é aquele primeiro, né, que tu também está se conhecendo fora de casa, né? Então, alguns amigos que a gente conversou moraram fora, mas moraram em repúblicas, né, que também não é a mesma coisa, né, porque às vezes as estruturas já estão montadas, né, de estudantes, eles não têm muita interferência. Então, acho que o maior desafio é colocar a sua necessidade naquele espaço e que aquele espaço atenda, né? Seja com qual for o mobiliário, com o reaproveitamento da casa do avô. Pois é, tem muita gente que deve ganhar um monte de coisa diferente. Isso, assim, né? E daí tirar partido disso e demonstrar que isso é legal, né? Uma das perguntas que a gente faz porque geralmente as pessoas se queixam do espaço, né? Eu não gosto da janela, a cozinha não é integrada, né? Então, assim, a primeira pergunta que a gente faz o que tem de bom no apartamento que tu alugou, que tu comprou, que tu pegou emprestado? O que tem de bom lá? Então, parte dessa necessidade positiva que esse espaço tem, né, para tirar partido. E daí já nesse bom, sei lá, transpor do conceito de casa para um conceito de lar, né? Que legal, uma boa maneira de encarar essa mudança. Bom, eu já estou conversando aqui no Imóvel Class TV com a Samanta Diefenbach, que é arquiteta do Estúdio 254, e com as sócias, elas organizaram um workshop que se chama Meu Primeiro AP e Agora.
e elas vão ministrar algumas edições gratuitas desse workshop. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco conta para você como é que vai funcionar essa aula rápida de arquitetura. Não saia daí. Estamos de volta com o Imóvel Class TV. Nesse sábado eu converso com a Samantha Diefenbach, que é arquiteta, e junto com as sócias do Estúdio 254, organizou um workshop que se chama Meu Primeiro AP e Agora. Samantha, a gente já falou um pouquinho de como surgiu essa ideia, né? Agora eu queria que tu nos explicasse como é que ele vai funcionar na prática. A pessoa que for fazer o workshop, é um workshop de um turno, digamos assim, né? Qual é o período dele? São 4 horas, então vai ser combinado, né, com a pessoa, a disponibilidade, provavelmente num sábado, né, que é a disponibilidade da maioria das pessoas, mas é um turno. A gente estima umas 4 horas, mas isso não quer dizer que não tem uma certa flexibilidade. E o que essa pessoa vai aprender com vocês? É fundamental que a pessoa já tenha um imóvel em vista, né? Porque é um workshop prático, Prático, né? A pessoa vai compreender. Então, num primeiro momento ela vai trazer, a única informação que ela vai nos dar é uma planta desse imóvel, né? Ou a gente vai dar alguma instrução de levantamento para se ter essa planta, né? Identificar se é um imóvel próprio ou é um imóvel alugado, porque daí as intervenções elas também têm níveis diferentes, né? Porque um imóvel alugado tu vai ter que daqui a um pouco reconstituir o que vai mudar, né? Para devolver. Então esse reconhecimento. Daí a gente vai partir para um reconhecimento de limitações, né? O que até que ponto se pode intervir de pintura, de integração, né? De sugestão nesse sentido, né? De eletricidade, por exemplo, eu aluguei um imóvel no centro de Porto Alegre da década de 60 e eu quero colocar um ar-condicionado. Então, assim, essas limitações que o imóvel pode trazer, o intuito é alertar, né? Quais são os passos. Feito isso, qual é a sequência uma sequência de obra ou de intervenção antes de mudar. Né? A partir daí a gente vai construir uma escala na planta, uma escala gráfica, né? A partir de alguma dimensão que a gente tenha na própria planta. E aí a gente vai montar uma escala gráfica para que o proprietário, né? Ou a pessoa que alugou, vai então trabalhar com o layout através de pecinhas do tamanho dos móveis. A cama vai ter então 1,30 por 1,80, né? Então Sim. Vai construir essas escalas, simular a cama numa posição, simular a cama na outra posição. Para isso a gente vai dar algumas instruções de ergonomia. Para passar uma pessoa precisa tanto. Aqui se tiver um armário vai abrir a porta, né? Então aquela história, né? Se a cama cabe, se cabe mesinha de cabeceira. Exatamente. Ou então muita gente vai lá e compra um sofá enorme, não cabe mais nada na sala. Exatamente. Quer dizer, a ideia é vocês vão passar as ferramentas, digamos assim, para as pessoas entenderem como montar aquele espaço, mas é um ensinamento para várias situações. Para várias situações, né? Que passa desde o reconhecimento de dimensão de mobiliário, porque acontece muitas vezes a gente se depara com os próprios clientes do escritório que não conseguem comprar coisas pela internet porque não entendem qual é a dimensão descritiva do produto, né? Então, passa desde reconhecer essa dimensão e aplicar e algumas diferenciações, até com esse layout montado, e agora como é que eu vou iluminar esse espaço? Né? Dicas de iluminação também. Dicas de iluminação, diferença de lâmpada, né? Temperatura de cor, né? O forro é um forro de gesso, não, é direto na laje, o que isso muda na hora de comprar uma luminária? Né? Coisas mais básicas, né? Para que a pessoa consiga fazer sozinha. Inclusive com essas dicas de compra pela internet. Então, a gente vai indicar alguns sites que a gente já comprou e que são seguros, né? Orientar nesse sentido. E vamos produzir uma paleta de cores e revestimentos. Então, vai partir de uma análise, a gente vai dar uma estudadinha no círculo de cores, ver cores complementares, né? Trabalhar com um pouco da teoria das cores e também a relação dos revestimentos e montar uma paleta para o apartamento, para que a pessoa consiga montar o apartamento sem ter muita variedade, né? Consiga
ter uma certa unidade entre os espaços, né? Bom, vocês vão ministrar algumas edições gratuitas. Vamos. E vão fazer uma promoção, digamos assim, né? Vai ter algumas pessoas escolhidas que vão ter essa oportunidade. Como é que vai funcionar? A gente estudou um pouco sobre como poderia, né, ter uma participação da pessoa, porque é muito importante que a pessoa participe. Então, seria interessante que desde essa inscrição fosse uma participação. Então, a gente está propondo que a pessoa nos mande um vídeo contando um pouquinho da sua história e por que ela está mudando e quais são as dificuldades que ela tem. Né? E a partir desse vídeo, então, nós não sabemos exatamente quantos vamos receber, mas de qualquer maneira a gente vai escolher as pessoas para participar. A princípio serão duas pessoas por edição, para a gente conseguir dar um atendimento mais personalizado, assim, né? Então vai ser um total de 6 pessoas ao todo, assim, num primeiro momento. E como é que o pessoal faz para participar? Ele pode mandar o vídeo para o nosso e-mail, né, o e-mail do escritório, contato@estudio254.com.br, com o vídeo, contando um pouquinho da sua história, né, e a gente vai gostar muito. Tá certo. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês pode acessar o site, né? Pode, que é pode. estudio254.com.br. Samantha, parabéns pela ideia de vocês. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Essa foi a arquiteta Samantha Diefenbach, do Estúdio 254, nos falando, então, sobre esse projeto bem legal desse workshop. Agora a gente vai falar de uma tecnologia desenvolvida por uma empresa familiar aqui do Rio Grande do Sul, que traz uma solução prática para os depósitos de água em muitas casas e residências. Os vasos irrigáveis descartam o uso de pratinhos e podem ser uma alternativa para evitar a proliferação do Aedes aegypti. No país inteiro, todos os esforços estão voltados para o combate ao Aedes aegypti. Todo mundo tenta manter o pequeno vilão, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus, bem longe de casa. E uma das principais preocupações de quem tem plantas está nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos. O objeto pode acumular água parada, local ideal para a proliferação do mosquito. Para substituir os pratinhos que ficam embaixo dos vasos e podem ser um foco de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, uma empresa familiar do Vale dos Sinos teve uma ideia muito simples e muito eficaz. Ela desenvolveu estes vasos auto-irrigáveis que estão aqui. O vaso auto-irrigável é uma solução prática para cultivar qualquer tipo de verde dentro de casa. Ele tem um reservatório de água embaixo, que é abastecido por um caninho. E esse caninho tem um filtro para o mosquito não ter acesso no reservatório. Aqui embaixo ele é fechado e pode ser aberto também. E o sistema do vaso, ele é composto por essas cordinhas que vão funcionar como uma espécie de raiz artificial. Elas vão passando a umidade para a planta aos poucos por vários dias. É possível ficar entre 1 a 2 semanas sem precisar irrigar a planta. E também sem se preocupar com a sujeira, água escorrendo ou parada. A função dele principal é o auto-irrigável, mas ele ainda tem essa preocupação para que o mosquito não entre no reservatório. Muito popular hoje em dia hortas urbanas, né? Ou também flores, arbustos pequenos que você pode ter no escritório, na cozinha, na sala, em qualquer lugar. Para um melhor aproveitamento da água, Guilherme ensina o passo a passo de como plantar a muda no vaso auto-irrigável. Todo vaso precisa ter uma drenagem. Aqui embaixo ele tem uma drenagem já. A gente vai colocar alguns pedriscos no fundo do vaso. É importante que as cordinhas passem um pouco as pedrinhas. E depois, então, é só escolher uma mudinha da sua preferência. Aqui a gente tem várias ervas. Vou pegar uma salsinha, tirar uma apertadinha para tirar do pote. E a gente vai ver mais ou menos a altura que ela fica no vaso. Então depois a gente completa com uma camada fina de terra aqui. Pode ser tapado com uma tampinha, também é o ideal, porque se fica obstruído o filtro lá embaixo, não tem chance de nenhuma água ficar parada. Depois a gente pode regar a primeira vez, um pouco por cima.
e depois disso a gente abastece ela pelo reservatório. Já tem a nossa mudinha de salsa plantada no vaso auto-irrigável, é só escolher um lugar na casa para botar o vaso. Uma dica que a gente tem é utilizar uma horta vertical. Aqui a gente tem uma opção. Você pode aproveitar uma parede da casa e inserir os temperinhos. Nesse ano tem novidade no Sinduscom Premium. A categoria Destaque Acadêmico foi incluída na 25ª edição da premiação, instituída pelo Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Rio Grande do Sul. Trabalhos que contribuam com o desenvolvimento do setor no estado e no país. Liderados ou coordenados por professores de instituições, podem ser inscritos até o dia 11 de abril. Também vão ser premiados trabalhos nas categorias Produtos e Lançamentos Imobiliários do Ano, Ações e Práticas Sustentáveis, Destaques e Empresa do Ano. O regulamento completo está no site www.sinduscom-rs.com.br. O Imóvel Class TV termina aqui. Você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. A gente volta sábado que vem, às 8h30 da manhã, na tela da Band. Vou estar esperando vocês. Até lá. Tchau, tchau. Imóvel Class TV. Oferecimento Next Group. Cirela Goldstein, inovação que gera valor. E Melnick Even, líder em alto padrão no Rio Grande do Sul.